aqui com a gente. Vai ser aqui direto para todo o país. Então, muito obrigada pela presença de todos. Estamos aqui reunidos com os meninos, com os nossos convidados tão especiais, com o prefeito, com o Milton Jung, enfim, a CBN mobilizada dentro do Festival da Palavra, que é uma honra para a gente também. Então, vamos aproveitar que a gente vai, com certeza, curtir e aprender muito, ainda mais falando de literatura, de cultura, coisa que a gente também adora. Muito obrigada pela participação de todos. Em instantes, todos juntos, ao vivo, com todo o país. Obrigada. Dá para aumentar o som? Olá, 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 salve, salve! Aí vamos nós, diretamente de Curitiba! Isso daí! Que legal! Aqui estamos nós, diretamente de Curitiba. Diretamente de onde? Onde eu estou? Curitiba. Curitiba. Aonde em Curitiba? Teatro Paiol. Teatro Paiol, que já foi o Paiol da Pólvora. Isso. Muito bem, eu sei tudo sobre isso. Esse foi tombado depois da Segunda Guerra, não é isso que eu estou? Qual é o seu nome? Cláudia Vitória. Cláudia Vitória, onde nós estamos em Curitiba? Nós estamos fazendo o que aqui, Cláudia? Nós estamos no programa da CBN, com o Dan, no Teatro Paiol, aqui no bairro do Rebouças. Está sensacional as suas informações. Temos outras informações a serem dadas também, como também, por exemplo, esse que agora a plateia vai aplaudir, os de sempre, a presença de José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Foi muito bom. A plateia os ovaciona. E agora, o nosso convidado, o homem mais elegante desse país, o verdadeiro âncora, o estandarte da rádio, Milton Jung. Poxa, Dan, é isso aí, meu caro uberista, meu caro taxista, para você de Singapura, para você da Indonésia, para você da Índia, a nossa imensa comunidade da Inglaterra, no Chipre, na Índia e aonde mais, minha senhora? Noruega. Você falou Noruega por falta de opção, só porque ele falou. Mas fala uma cidade, um país que mora no seu coração. Itália. Itália. Qual é o seu nome? Roseli. Roseli, muito obrigado por estar aqui, por nos apoiar e tomara que você se divirta. Agora, seguindo para os nossos convidados, agora sim. José Godoy, quem são os nossos convidados de hoje, por favor? Fala, Dan, boa noite a todos. Boa noite. Só queria chamar a atenção que a gente está tendo o prazer de ter o Milton hoje aqui, que a única exigência dele é que o alfaiate viajasse junto, né? Então, como você vê, é um trabalho de primeira, assim, é difícil acompanhá-lo, né? A gente tem o prazer hoje de ter dois grandes escritores brasileiros que estão aqui em Curitiba para o Festival da Palavra, a Marta Batalha, por favor.
Esse é o momento que a plateia espontaneamente se levanta. É espontâneo. Calma, calma, gente. E continua aplaudindo. É isso aí. E já emenda no próximo, que aí eles não precisam levantar 2 vezes. Aproveitando que estão todos de pé, palmas para Ednei Silvestre, maravilhoso. É isso daí. Tem que aplaudir, é isso aí. Muito bem. Calma, calma, gente. Pode sentar, muito obrigado. O senhor, qual é o seu nome? Tudo bem? Amarildo. Amarildo. O senhor sempre vem sempre aqui, gosta? Sempre. Eu gosto. Parabéns. Feliz aniversário. É seu aniversário hoje ou amanhã? Ou foi ontem? Foi de 45. anos. Parabéns, em cada perna. Muito bem. E o senhor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você? Qual é o seu nome? Eduardo, Eduardo, você faz o quê? Qual é a sua profissão? sou prefeito de Curitiba. É isso daí, meu caro uberista, meu caro taxista. Temos engenheiros, temos prefeitos, temos médicos, temos advogados. Você, meu caro, como vai você? Tudo bem? Aham, tô Tá bem? Que time você torce? Corinthians? É nóis, garotão! Acertei na mosca, olhei e já sabia que era gente boa. Eduardo, ó, prazer pra gente ter prefeito. Bom, eu vou pegar aquela cadeira para sentar melhor. Para quem não está nos vendo... Ô, Eduardo, eu tô no quando você vai teatro. num hotel, você tem que preencher aquela fichinha, você coloca ocupação prefeito. Não, claro que não. Sou empresário, administrador de empresa. E nesse momento, com muita alegria, prefeito da cidade onde eu nasci, tenho muito orgulho, que é a cidade de Curitiba, a melhor capital desse país. Tá vendo, Milton, como é que é? Muito bem, a gente está aqui, é muito legal quando a gente tem alguém que manda na cidade, a gente já pode pedir algumas coisas rápidas, o pessoal quer pedir alguma coisa para o prefeito, o pessoal já emenda agora. A gente está querendo agradecer a sua iniciativa de fazer uma ponte com o nome do nosso programa, a ponte Fim de Expediente, que deve ser inaugurada em breve, a gente agradece, onde teremos também a Rua Luiz Gustavo Medina, a Alameda José Godoy e a Avenida Dan Stubach. Muito obrigado. Com certeza, mas daqui muitos anos, porque pela lei só depois de falecido que pode. Então nós não queremos isso. Mas tô Sem feliz- pressa, por favor. Exatamente. Feliz pelo Festival da Palavra, trazendo tantos nomes de expressão nacional. É disso que eu queria falar. Desculpa te interromper, mas só para você complementar, para quem está nos ouvindo e não sabe do que a gente está falando. Nós trouxemos 2 escritores maravilhosos, mas eles já estavam aqui por causa do Festival da Palavra. Nós fomos convidados para fazer parte dessa festa. Conta para as pessoas do Brasil e do mundo todo que estão nos ouvindo. Eu acho que qualquer iniciativa cultural dessa natureza é louvável, é maravilhosa, mas, em geral, é algo que começa e termina em um ano e não constrói uma história. Então, eu queria só perguntar para você qual é o que vocês querem desse festival e por quanto tempo? Qual é a tua ideia com isso, como prefeito? Nós queremos por muito tempo, que é um festival já consolidado na cidade. Então, Dan, prazer recebê-los aqui, toda a CBN. E é o 4º Festival da Palavra, eu estou no 2º ano como prefeito da cidade, fui vice-prefeito 8 anos. Mas o festival já estava há 2 anos, tracionando, criando velocidade. Teve o ano passado e esse ano maior ainda, com uma grande abertura, com nomes de expressão nacional e internacional. E, enquanto eu for prefeito dessa cidade, esse festival vai crescer e fortalecer, porque nós queremos mostrar para o cidadão curitibano de que trazer o autor que ele gosta, o escritor que ele gosta, para perto dele. E mostrar para o cenário da literatura nacional, da língua portuguesa e internacional, que aqui em Curitiba é um espaço de literatura, que Curitiba gosta de ler, que as crianças gostam de ler. E quando você traz todos esses autores, as suas histórias, a sua capacidade de transformar cotidiano em boas histórias, a gente mostra para Curitiba que ler vale a pena. Nós gostamos muito, rapidinho, de falar que Curitiba tem ganhado prêmios de cidade inteligente, mas cidade inteligente é uma cidade que lê. Sem dúvida. Eu acho, tem a história do Festival de Teatro, né? Criou essa e já traz essa referência para Curitiba. Qual é o seu nome mesmo, corintiano? Benício. Se o Benício quiser ser prefeito, quais as dicas que você dá para ele? Estudar bastante, se dedicar muito e por curiosidade só o Benício, para fazer um pouquinho, falar bem da cidade. Essa semana Curitiba foi eleita a capital com o melhor IDEB do país, saímos de 4º para o 1º lugar, o melhor índice de educação básica. E sabe qual foi um dos critérios que fez Curitiba subir? A leitura. Nós instituímos nas escolas públicas municipais, desde o ano passado, um projeto Curitiba Lê, para que a gente fortaleça essa ação. Por isso, Dan, quando você fortalece o Festival da Palavra com tantos autores, isso
irradia pela cidade. A cidade está feliz. E receber hoje o Fim Expediente aqui, coroa. É o auge. É o auge. Coroa. Muito obrigado. Alguém... É o que falta para a Flip se consolidar, né? A Flip, por exemplo, né? Ainda não chegou Ainda nesse não chegou lugar. lá, né? É. Alguém quer fazer alguma pergunta para o prefeito aqui dos nossos convidados participantes ou âncoras? Por favor, já emenda. Posso continuar Por favor, a sua que pergunta sobre Para a quem, continuidade? para quem está ouvindo essa voz macia no dial. Ednei, por favor. Não, a minha voz não é tão macia assim. Isso é uma apenas... Prefeito, como autor, como jornalista, a minha curiosidade ao ver é um festival grandioso. E é um festival muito bonito, é muito emocionante para mim, que venho de uma família, da minha origem, de uma família que tinha pessoas que não sabiam ler. Então, não só sabemos hoje, como temos esse festival. A pergunta do Dan, que me interessou, em particular, foi: e a continuidade? Como garantir que não seja um festival que, na sua saída, seja por que razão for, que esse festival se extinga? Ele já se consolidou por si próprio, pelo sucesso que é. Como eu falei, enquanto eu O for empresariado prefeito, daqui o empresariado apoia? já entendeu, apoia, as frentes culturais da cidade apoiam, o poder público apoia, mas a nossa condição é que ele já é um evento do mês de agosto, consolidado no mês de agosto, que já é uma política do Estado de Curitiba, né? Já vai passar governo, ele vai ficar como é a oficina de música, que já está há mais de 30 anos, que abre o calendário cultural do país, na primeira semana de janeiro, com muita música, alunos e professores, Ednei. E como também, como o Dan falou, o Festival de Curitiba, que é o festival de teatro, que já está há muitos anos, mais de 30 anos, também consolidado. E o Festival da Palavra é o mesmo caminho, terá o mesmo caminho. Então podem ter certeza que mais do que é uma vontade, promessa. é uma promessa, sem dúvida. E não é do gestor público municipal do momento que sou eu nesse momento, é do cenário cultural curitibano, dos autores curitibanos, dos escritores curitibanos, então, e do empresariado curitibano. E eu quero dizer, Ednei, que foi um prazer te conhecer pessoalmente na quinta-feira, porque, para quem está nos ouvindo, teve a abertura do Festival da Palavra no Teatro Guaíra, um dos espaços mais icônicos do Paraná, né, e que recebeu uma grande abertura com o Dinei Silvestre, Bruna Lombardi, Itamar Vieira Júnior. Mais de 2.500 pessoas lotaram o Teatro Guaíra. Cara, isso foi emocionante ou não foi? inacreditável. Assim, não era um show de um superstar da música, não era uma peça com Dan Stubach, eram escritores. E as pessoas estavam lá por causa da literatura, por causa dos livros, e dos livros brasileiros em particular. Para mim foi muito honroso, emocionante, eu me senti um privilegiado. Foi uma alegria, antes de devolver para o Dan, para convidar os ouvintes curitibanos que nos escutam através da CBN Nacional. Quem está aqui amanhã tem 2 apresentações dos Dan Stubach no Teatro Guaíra com Shakespeare. Muito obrigado, já lotou uma, vamos ter outra, quase lotada. Guaíra, Mercador de Veneza. Cara, te agradeço. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, está tranquilo. Quer falar, Tess? Se puder manter o Paraná na primeira divisão numa canetada, a gente agradece também, porque é ruim ver um tricolor caindo e subindo, dá gatilho em mim no Milton. Não sei se você sabe, mas é o meu time, o Paraná é o meu time, eu sou tricolor, e o Paraná, que já foi da primeira divisão, teve alguns problemas no caminho. Rapaz, se nem com o voltamos, prefeito eles conseguiram subir, vai ser difícil. Viu, Milton? O Ser Paraná, feio, negócio. que é o meu time, que é o terceiro time da capital, né? Tem o Atlético Paranaense, o Curitiba e o meu Paraná. Nós voltamos agora para a Série A do Campeonato Paranaense. Daqui 5 anos, a Libertadores. Obrigado. Sejam bem-vindos. Podia ter ficado só na promessa do Festival da Palavra, né? Tava Não, essa mais é uma brincadeira. Era mais fácil de garantir Essa é uma essa. brincadeira, eu torço muito, mas o Festival da Palavra está garantido. Muito obrigado pela presença de todos, é um orgulho recebê-los aqui. E você que nos escuta e gosta de literatura, se programe. Se você que está aqui perto, até domingo ainda tem muita ação cultural da literatura. Se não, se programe, venha no ano que vem, porque vale a pena e já conhece a nossa capital. Permita que eu lembre que no sábado a Marta Batalha e eu estaremos fazendo uma mesa sobre o romance no Brasil, Brasil
E o romance, Exatamente, não é, Marta? Vamos conversar sobre o romance brasileiro. Ednei, romancista, eu também sou romancista. Pô, estão tirando o seu couro, hein, Ednei, aqui no festival. A gente está trabalhando a beça aqui. Mas eu estou meu. acostumado a trabalhar, venho de uma família de trabalhadores. É? Para mim não é Pô, você está novidade. medindo Só me mesa despedir do apresentando. prefeito, que tem coisa para fazer, vai visitar os filhos, ver lá os filhos. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo, é um prazer encontrar o prefeito e falar com alguém cara a cara, assim. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Tchau. É isso daí. Eu quase não me concentrei na entrevista do prefeito, porque eu vi essa meia maravilhosa e me dispersei. Parabéns pela meia. Muito obrigado, Dan. Qual é o seu nome? O que você faz aqui? Guilherme, eu sou vendedor de vinhos. Muito bom. Já falaremos sobre isso e já emendaremos nesse assunto. Luiz Gustavo Medina, melhor que... Vamos para você, Milton Jung. Faça a sua primeira pergunta para os nossos convidados. A bola está rolando. Você faz isso comigo? O quê? De fazer a primeira pergunta? É que a pergunta que eu tinha preparado para a Marta era para ser a última. Tá bom, você quer... Não, porque de verdade, a grande dúvida que eu fiquei, na verdade não é eu fiquei, mas eu queria discutir um pouco com você, Marta, é o seguinte, eu acho que a máfia dos gatos é muito pior que a máfia dos cachorros. Com certeza. Bom, vamos voltar aqui. Bom, eu sou romancista, fiz A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que eu acho que é um livro mais famoso, mas eu estou aqui em Curitiba também para lançar meu livro de crônicas, que eu escrevo no Globo a cada 15 dias, chamado O Algoritmo Sou Eu. E uma das crônicas que eu escrevi no Globo era sobre... Primeiro eu escrevi sobre como que os cachorros... Não me matem, por favor, quem gosta de cachorro aqui. Mas eu escrevi uma crônica que eu não gostava quando o cachorro estava no restaurante, assim, comendo na mesa. Eu achava que alguns cachorros tinham que estar assim, não podia entrar em loja e tal. E aí, muito bem-humorada, que eu escrevo com muito humor e tal. Então, todo mundo caiu assim, eu acho que olha, se eu falasse de política, ia ser muito menos polêmico do que falar de cachorro. E aí, logo depois, eu adotei um cachorro. Não foi só cachorro, foi um cachorro imenso, assim, Qual é a raça sabe? que você adotou? Pastor australiano, que ainda por cima cai pelo, assim, parece um Exato, cachorro de pelo mitologia E que grega, come assim, meia. cai tanto pelo daquele cachorro, você tem que... Come meia. Hã? Não come meia? Come meia. Come meia. Come É. meia. A gente sabe tudo isso quando você lê cronistas. Pois É isso. Mas então, assim, e aí eu falei que foi uma praga da máfia do cão, né? Porque eu fui reclamar dos cachorros e agora eu amo absolutamente meu cachorro. Porque tem a máfia dos gatos, mas aí eu vou Como é que é contar a para máfia você dos que é muito pior do que a dele. Pode ter Mas certeza. é fácil falar mal de gato, assim? Não, não faça Eu não falei isso, mal de gato, jamais. eu falei mal do Jamais restaurante. faça isso. Eu não- E não, não não fale vou mal de falar. pombas. Pombas? Pombas. A única vez que eu escrevi alguma coisa em revista que deu algum engajamento na vida, numa época que não tinha rede social, foi quando eu falei mal de pombas. Aí eu descobri, porque eu estava indo para o trabalho, na época eu tive uma passagem pela TV Globo como repórter, e eu ia de terno trabalhar. E era lá na Marechal... Assim? Não, o terno assim? não era assim, eles não deixavam eu entrar com o terno assim lá, não, tinha que ser mais sem estampas e tal. Mas aí eu cheguei, era na Marechal, aqueles prédios antigos da Marechal, lá em São Paulo e tal, e aí tinha muita pomba ali. E eu começando a trabalhar, estava chegando no trabalho, a pomba fez o que a pomba faz, em mim. Imagina, eu chegando do Rio Grande do Sul, nem era repórter direito, com aquela situação constrangedora. Quando eu tive a chance de escrever sobre pombas, era na época São Paulo, eu falei mal das pombas. Nossa, aquilo foi o fim do mundo. Cartas para a redação. Mas você quer... As pombas são os bichos mais queridos, são a paz, são o Espírito Santo. Eu tive que trazer católicos para dizer, não é exatamente ali o Espírito Santo. Foi horrível. Dizem que dá sorte também, né? Um cocô de pomba na cabeça, tem dizem. Deu. Eu cheguei em 91, estou até hoje em São Paulo. Deu sorte. Viu? Deixa eu já, antes do Teco emendar aqui, eu vou para o serviço para o nosso ouvinte. O pessoal de João Pessoa está me perguntando, pô, Dan, não pode participar? Pode mandar e-mail, que é fimdoexpediente@cbn.com.br, você pode mandar o X, que é @fdecbn. Tudo bem com a senhora, como vai? Tudo bem, Dan. Boa noite para todo mundo. Que voz, hein? Já chegou chegando. Conta para as pessoas, o pessoal pode participar pelo WhatsApp, porque você está em contato com o São Paulo e a gente vai ter as mensagens de WhatsApp presentes aqui através de você, correto? Exatamente. Eu vou esperar aqui. Eu não sei de cor o WhatsApp de São Paulo. 99981 99981 9911 911. Não. Tá, chegou. 911 99899
11. 11. Vamos com Próximo bloco a gente vai ter esse número. 11. 999. 999 11. 11. Sacou? 11 9911. 9981. Mas eu posso falar do de Curitiba, que esse eu falo todo dia de manhã na CBN. 419-9165-2170 também participa. Mas também vai entrar aqui também esse daí. Então, o pessoal que quiser participar, quero escrever para Curitiba, estou afim. Aí escreve no... 991652170. Quem quiser inscrever em São Paulo, se vira, porque eu não vou falar de novo. Fala, Teco, bora aí. Quer começar, Zé, a fazer as perguntas? Você que é o nosso herói do setor? Você está com o microfone, você pode fazer. Tá bom. Queria perguntar para vocês dois, Marta, Dinei, que vocês dois são jornalistas também, né, que basicamente contam histórias, né? O que esse fascínio por contar história, ou contar tantas histórias, ajuda e atrapalha na hora que tem que sentar para contar uma outra história? A mim não atrapalha nada, pelo contrário. Ajuda? Muito. O meu treino como jornalista, pela concisão, me levou a escrever melhor quando eu chego na ficção. E quando eu pesquiso também, é muito mais fácil com a experiência que eu tenho como jornalista, e eu canibalizo um pouco a minha experiência de jornalista, como eu fiz, agora fazer fazer uma propaganda do meu romance novo. O personagem, que é um trabalhador sexual, é um jovem Michê, ele foi inspirado em umas crianças que eu conheci na Estação Central do Brasil. Eles dormiam lá à noite, eram várias crianças, e eles eles não tinham proteção de ninguém, eram crianças abandonadas, como a gente conhece as histórias, aquelas que foram metralhadas na Candelária. Esses meninos, eu via... Tento me emocionar, mas é muito difícil, porque eu nunca vi pessoas tão frágeis conseguirem se proteger daquela forma. Eles amarravam nos tornozelos cordas finas e barbantes para que, se algum adulto os puxasse, que os adultos faziam isso, né, e raptavam, estupravam e tal, quando puxavam, os outros sentiam e defendiam. Eles dormiam com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro ao lado, e isso me mostrou a inteligência do sobrevivente. Eles não tinham ninguém, mas ninguém mesmo, não era um caso de ficção. E, novamente, como jornalista, eu utilizei isso. E quem leu o livro fica chocado com esse capítulo e acha que é a ficção levada ao extremo. Não é, gente, não é. A sua experiência de jornalista, posso continuar a sua pergunta? Que eu queria ouvir dela. Ele é entrevistador também. Ele é tudo. Então, vai embora. Não era, pera aí, antes de ser entrevistador, eu era uma criança muito curiosa, que assim, por que o senhor está usando terno? Por que a gente está aqui? Por que isso? E aí, esse garoto, que também assim, que criava histórias, e dizia assim, você é mentiroso, hein? E aí o mentiroso cria ficção, e o curioso cria jornalismo. Eu fui formada, eu também vim do jornalismo, eu fui repórter, Fala bem pertinho do microfone, Marta. Obrigado. Eu fiz o Diário do Rio de Janeiro, e fazer o Jornal Diário no Rio de Janeiro, você vai para lugares muito difíceis, né? Tem 2 cidades, basicamente. Então, mas eu devo a essa experiência de jornalismo a escritora que eu sou hoje, porque tem o que Dinei falou, a gente tem que escrever rápido, a gente tem que aprender a organizar todas as informações, e também tem uma outra parte que a minha empatia aumentou a respeito do outro imensamente, por histórias como essa do Ednei. Acontecem todos os dias. E se eu tivesse qualquer outro tipo de profissão, eu sou uma menina de classe média do Rio de Janeiro, aos 18 anos eu estava cobrindo enterro de traficante, sabe? Eu estava subindo em comunidade. Então eu aprendi a ir a lugares que eu jamais iria, eu não frequentaria essas partes da cidade. E eu acho que é muito importante para o escritor conhecer essas histórias e desenvolver esse tipo de empatia. Você estudou na PUC? Eu estudo menina de PUC, né? Menina de PUC. Para quem não sabe, aqui é igual a PUC, aqui é top class. Assim, foi assim, colégio de freiras, no Alto da Boa Vista, educação católica, apostólica romana,
sabe, assim, fazia bordado, porcelana, piano, todas essas coisas. Marta Batalha Dali eu fazia fui para a bordado. PUC, eu fui para a redação do dia e assim foi lá. Agora você vai, e é muito interessante essa coisa dos enterros, porque quando você trabalha, o Dia é um jornal popular do Rio de Janeiro, né? E quando você vai para enterro de gente mais humilde, você não tem as lápides, né? A coisa vai indo para a terra, né? É muito, são marcantes. Quero acrescentar uma coisa sobre funerais. Eu fui cobrir a morte de uma pessoa no cemitério, acho que era Jara, além de Bagdá. E, enfim, aí fiz aquela coisa que é a passagem, que o repórter aparece e fala, estamos aqui no cemitério de Arajá, uma coisa assim. E tinha muita abelha no cemitério, eu não entendi por quê. E falei com um cinegrafista. Aí falei, como tem abelha aqui, né? Aí tinha uns menininhos assim, tio, não é abelha não, estou atirando em vocês. E era verdade, mas eles não queriam nos acertar, era para assustar mesmo, para deixar os repórteres assustados. E aí fica... Uau, que loucura. Não é inacreditável? Vida de repórter. Vida de Emenda, Zé, repórter. temos mais 3 minutinhos para esse final de bloco, por favor. Bom, Ednei, Marta, acho que todo mundo que trabalha com livro, acho que o grande desejo é que a gente tenha um sistema literário consolidado. O que significa, né? A gente tenha festivais como esse, um circuito de festivais como esses, uma boa quantidade de livrarias independentes no máximo de cidades possíveis, bibliotecas no país inteiro. Tudo isso é o que consolidaria o sistema literário e faria com que muitas pessoas pudessem viver de livros, né? Eu, assim, estou trabalhando no mercado há 20 anos, eu vejo muitas transformações nesse período. Eu não sei qual que é a experiência de vocês. Você, Ednei, a partir do momento que você começa a publicar, e você, Marta, com a tua primeira experiência mesmo na Desiderata, né, como editora, e hoje como autora, um bom tempo depois, vocês veem uma evolução, um caminho nessa direção de fortalecimento do sistema, ou você acha que a gente falta muito ainda para conseguir que mais gente viva de livro no Brasil? Vamos fazer assim, para responder com calma, porque a gente está estourando esse bloco, aí a gente volta com a resposta de vocês no começo do próximo, pode ser? Muito obrigado, nem esperei a resposta, mas é isso aí. Vai ter que ser assim, obrigado pelo carinho, obrigado, Milton. Milton já sabe fazer isso, vou ficar com você. Vem cá, qual é o seu nome? Carla. Lá é o seguinte, você tem que falar. Muito bem, agora vamos para o intervalo, repórter CBN, e voltamos em seguida. Tá pronta? Você é da rádio, não, né? Não. Você é uma popular. Você é uma popular. Você faz o quê? Você é prefeita, alguma coisa assim? Não. Tá. Então vai lá, emenda 1, 2, 3, vai. Já esqueci tudo. Sabia. Eu fiz de propósito. Vamos ao intervalo, repórter CBN, e voltamos em seguida. Tá? Vai. Vamos ao intervalo, repórter CBN, e voltamos em seguida. É isso daí, até daqui a pouco. É isso, gente. Moleza? Tá, eu volto com essa deles e emendo contigo. Depois, no intervalo vocês podem fazer pergunta também, se vocês quiserem aqui, tá? Se a pergunta for muito boa, eles não respondem e eu faço depois fingindo que foi eu que tive a ideia. Querem tomar uma água ou o público pode perguntar para vocês coisas? O público pode emendar com perguntas? Quem quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não por enquanto? Estão tímidos? Ingressos estão todos esgotados para Mercador de Veneza? Acho que estão. Eu venho de novo, se eu chamar. É um prazer, né? Eu adoro Curitiba. Eu vim... A criação. Eu acho que achou para mim. Curitiba eu vim quando moleque operando luz. Eu montava luz. Eu operava luz quando era garoto. Eu vim, a primeira vez que eu vim no festival foi operando luz. Daí eu vim com peça depois. Eu fiz várias peças, né? Acho que eu fiz umas 5, 6 peças no festival. Fala, querido. Para eles ou para mim? Ou para quê? Para mim? Pode abaixar o som do programa agora, que daí a plateia faz as perguntas que quiser para quem quiser. Boa noite, prazer conhecê-las todos aí, muito obrigado pela presença de vocês. Uma pergunta, Dan, como que é a tua rotina, né? Você está no TV, no teatro, tem expediente, faz tudo. Como é que você mantém a sua rotina, vitalidade e manter a cabeça em ordem, né? Para tudo isso que você faz. Cabeça em ordem? Mais ou menos. Não, achei que a pergunta era para vocês, por isso que eu pedi para
Mas a plateia pode, por favor, perguntar para quem quiser, a gente fica aqui, no intervalo, batendo papo com vocês. Cara, minha rotina está bem apertada, mas eu acho que tem uma coisa de... Milton pode dizer isso também, que ele tem uma disciplina, vocês que escrevem... Todo mundo aqui cria uma disciplina para poder fazer aquilo que faz bem feito, né? Senão não consegue. Primeiro sinal que eu percebo é, quanto mais coisas eu faço, mais tempo eu tenho. Tem uma lógica meio maluca, assim, para mim. E quanto mais eu restringo o horário de cada coisa, mais funciona. Então, tento todo dia fazer uma coisa física, eu me disciplino a ler pelo menos 20 minutos, meia hora, alguma coisa que não tenha nada a ver com a Globo, né, nada a ver com a novela, porque eu gravo todo dia praticamente. Então eu acordo, é uma coisa física, comer bem, daí eu vou para a Globo. Hã? Acorda que horas? Depende do dia da gravação, né? Mas em geral... Normal da sua vida. 8. Eu acordo às 8, aí eu tomo café bem, a gente faz o programa de manhã. Aí eu leio o texto do dia seguinte que eu vou gravar, eu leio à noite, mas eu decoro só perto da hora de fazer. Então são coisas que você vai descobrir. Então, à noite eu leio o que eu vou fazer, eu tento não... Com novela, a minha vida, eu tento me disciplinar para a minha vida não ficar só ali, só naquele texto, só naquele universo, porque eu gravo, aí depois, se for assim, aí eu vejo as cenas, aí depois eu vou na rede social, fico vendo o que as pessoas falaram, aí eu não saio disso. Então eu tento, tem a peça também, mas agora a peça diminuiu. Mas eu tento restringir em geral, acordar às 8, aí fazer uma coisa física, faço o programa com eles, ou faço físico depois, mas todos os dias de manhã ou vou na academia correr, ou faço uma musculação. O Benício quer saber se o beijo é técnico na novela. Cara, eu não estou numa fase de beijo na novela. Não, né? não tá. Aliás, os que criaram o problema. Bem complicado, se eu beijar alguém os lá... outros ali, assim. Mas o beijo é técnico, super técnico. Na verdade, não era essa a pergunta. Você quer fazer alguma pergunta? A pergunta do Benício é o que eu achei do Corinthians ontem. Ele está procurando o Corinthians até agora. Cara, eu ia no jogo, sabia? Eu ia com meu filho até. Eu tenho um filho de 13 anos. Mas eu não fui porque eu achei que era o trânsito de São Paulo estava caótico. Estava indo 1h40 até o estádio. Aí eu não fui, ainda bem, né? E aí eu achei muito ruim. Achei bem, você também. Foi feio, né? Sem opção, né? Mas eu gosto de Diniz. Você não gosta de Diniz? Não. Quem se queria de técnico do Corinthians? Quem? Você? Você mesmo, entendi. É isso, cara. Vai ter PlayStation agora que vai ter o Corinthians, vai dar para ser, sabia? O próximo FIFA. São informações que a gente dá. Assim. Agora, de disciplina, por exemplo, filho, quando eu volto para São Paulo, ter tempo com meus filhos, jogar o PlayStation, brincar, ficar com a minha filha, que é uma grande leitora. Então, bem horário, senão não dá certo, cara. É isso. E eu achava, quando eu comecei a ser ator e tudo, o Zé me conheceu nessa época, eu era o caos. Eu achava que horário e disciplina era o contrário da liberdade artística. Peraí. Era o contrário da liberdade artística. Eu achava que para você ser ator e ser artista... Teco, só entre nós. Deixa ele continuar conversando com o pessoal. Mas vamos falar entre nós. Isso que ele está falando é verdade. É óbvio que ele está contando isso para as outras pessoas, mas não... Ele também trabalha com ficção. Ele também trabalha, ele escreve. O que eu disse. É legal essa parte. Tudo que ele está contando aqui é pura ficção. É legal essa coisa que ele existiu na vida dele. Não, o que eu disse, que eu aprendi, e daí a gente passa para outras pessoas, eu não sei também se tem que dizer o nosso tempo, pelo menos está estourando, é que eu como artista, eu achava que ser artista, vocês podem falar disso, a gente pode falar disso em um determinado momento, era ser livre sem horário, quanto menos horário, melhor. Acordar qualquer hora que quisesse, fazer qualquer coisa, ir no ensaio. Eu chegava atrasado em tudo, e eu achava isso o máximo. Depois eu percebi que é muito mais legal ser disciplinado. É legal, eu posso te dizer. Um dia, quando você for, você vai ver. É bem legal. Para mim e eu sou. Muito bem, outras perguntas? Oi, a pergunta é para o Dinei. Sou sua fã no jornalismo e quero conhecer você como escritor, então por isso que eu vim hoje. Mas eu ia perguntar para você o seguinte, você tem um comparativo, assim, de algum livro seu que venda na internet e pessoalmente em loja física? Te passam esse comparativo? Porque, assim,
a maioria das pessoas que eu observo à minha volta praticamente não está lendo livro, parece que ninguém mais lê, etc, etc. Então, como é que é isso? Como é que é a aceitação do teu livro no físico? Quando a pergunta foi boa, a gente finge que foi nossa, relaxa. Não, eu volto com você, você pergunta. Muito bem, estamos de volta, agora diretamente. Não estamos. Ok. Agora sim, senhoras e senhores, ao lado, tendo essa visão maravilhosa que é o Milton Jung, sentado, pernas cruzadas, na minha frente com o seu reluzante sapato. Eu cumprimento mais uma vez o Brasil e o mundo todo que nos ouve, nos assiste, nos abraça, nos acarinha e nos ama. Senhoras e senhores, recebam esse aplauso maravilhoso. Muito obrigado. Como diria Kleist, não fosse este que sou, jamais teria despertado em ti a paixão que tantas vezes me confessaste, José Godoy. Vamos a você e a sua pergunta que acabava o bloco passado, que era, em resumo, por favor. Não, só queria saber, desde que, na experiência do Ednei como escritor, desde que ele começa a publicar, e da Marta, quando ela começa a editar livros, e até agora, até o momento presente, se vocês acham que o mercado, o sistema literário brasileiro se fortaleceu, ou se a gente tem que andar muito ainda para que mais gente possa viver de livro no Brasil. Nossos convidados, a Marta Batalha e o Ednei Silvestre. Não, Marta Batalha. Ednei Silvestre. Antes de eu publicar, eu, como jornalista, eu comecei a cobri a primeira Flip, que era uma ideia exótica, reunir escritores numa cidade para falar de literatura, e foi um mega sucesso e deu origem a todos os festivais que existem hoje. Eu acho que esse incentivo da Liz Calder, que foi a criadora, começou a haver uma ebulição na mesma época que havia as mega livrarias, que acabaram sendo um fracasso, de certa forma. Mas o interesse pelo livro é cada vez maior. Há um número cada vez maior de leitores. E volto a uma situação anterior à Flip, que foram jovens, hoje, por exemplo, minha sobrinha, que hoje é mulher de 40 anos, que se reuniam para traduzir páginas de um certo Harry Potter, que ainda não tinha chegado ao Brasil. E eu sei também dessa história que o editor conta, o Paulo Rocco conta, que quando ofereceram para ele a gente, como é o nome dela? Sarah, não, como é o nome da autora? J.K. Rowling. Quando ofereceram o livro para ele, aí ele perguntou que tamanho. Falou, 500 escrituras. Ele disse, não quero. Nenhum jovem lê um livro de 500 páginas. Aí a pessoa ofereceu para ele, não, eu faço um abatimento e lhe dou também o segundo, porque ela já escreveu vários. Falei, de jeito nenhum, eu não quero. E aí, quando ofereceram o terceiro com desconto, Paulo Rocco comprou. E foi um sucesso. É assim, que há várias etapas, não há uma situação, mas há várias etapas. As mega livrarias foram super parceiras dos autores que começavam como eu. Houve a primeira Flip e começaram a surgir os festivais. Houve o interesse dessa geração, que está pela faixa 40, 45 por aí, por causa do Harry Potter, e descobriram o encanto da leitura. Como nós, eu acho, nas nossas gerações, fomos descobrindo porque nossos avós ou nossos pais nos davam. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu com o meu primeiro romance, muito. E o meu primeiro romance se beneficiou, algumas pessoas aqui sabem, de uma situação peculiar, que eu ganhei o Jabuti, e enfim, a editora do livro que ficou em segundo lugar, começou a publicar artigos contra mim, e não me chamava pelo nome, me chamava aquele apresentador da Globo. E aconteceu que as pessoas ficaram curiosas. Quem é esse sujeito que o tal editor, que era um homem muito poderoso, está atacando? Eu era um anônimo, eu era um jornalista. E eu não era nem apresentador da Globo, cá para nós, eu era um repórter. E são esses fatores, no meu caso, contribuíram muito. Quando houve a adaptação para minissérie, já foi muito mais adiante. Não sei como foi para você a adaptação que levou ao Oscar. E a diferença que isso fez na carreira dos seus livros. Bom,
voltando, vou terminar por aqui e começar o que você me perguntou. Eu acho que está crescendo e é muito bom que esteja crescendo. Eu tenho a impressão de que o brasileiro quer ler sobre o brasileiro, quer ler sobre diferentes relatos do Brasil. E você vê que hoje você tem autores de best-sellers nacionais que você não tinha no passado. Eu cresci ouvindo dizer que só o Jorge Amado conseguia viver de literatura no Brasil. E hoje você tem vários autores que conseguem viver de literatura. E quando você lê esses livros, você cria uma identidade do Brasil na sua cabeça. Então, eu acho que existe, sim, essa busca por essa literatura. Eu acho que os influencers ajudaram muito, toda essa questão dessas pessoas falando dos livros online. E eu acho que também existe um paradoxo, porque as pessoas estão ficando cada vez... tem essa coisa da atenção muito curta, né, por causa das mídias sociais, e o antídoto é a leitura. Então, por um lado, as pessoas estão lendo menos por causa das mídias sociais, por outro, eu acho que também elas vão procurar instintivamente ler mais, e já acho que já estão procurando, porque é a forma que elas têm para preservar a sua atenção, a sua reflexão e tudo mais. E sobre a sua própria carreira dos livros, dos seus livros, e o Oscar. Não, foi indicado foi Cannes, ganhou em Cannes, o meu primeiro livro foi um dos primeiros... Não foi o Oscar? Não, vai ser o próximo, o próximo vai ser o último. Mas... Oscar, Cannes, que diferença faz, beleza. A gente tem participação de ouvintes vindo do Brasil todo, do mundo todo. Estão escrevendo pelo fimdoexpediente@cbn.com.br. Lembrando que a gente está em Curitiba, no Festival da Palavra, tudo maravilhoso por aqui, cercado de pessoas lindas. E as pessoas nos escrevem, seja por e-mail, seja pelo Twitter ou X, que é @FDECBN, e também pelo WhatsApp. As perguntas chegaram e você vai nos dar duas, é isso? Exato. Primeiro foi a prova da questão da máfia dos gatos, dos cachorros e dos pombos. O Luiz Cláudio Fernandes. Boa tarde. O Brasil está no jejum do Hexa por conta de um gato que foi retirado sem nenhum carinho de um balcão de entrevistas, aproveitando que vocês mencionaram aqui no início do Fim de Expediente. Também a Neide Galinari Machado, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fim de Expediente, meu programa preferido da CBN. Muito obrigado. Por isso teremos um aumento, acredito eu. Ainda bem, vamos reivindicar. E aqui também o Douglas, passando para registrar audiência no Fim de Expediente Edição Curitiba. E a Ana Karina, de Manchester, no Reino Unido, fez aqui duas perguntas. Qual o papel do fracasso na carreira de um escritor e como permanecer criativo e produtivo em tempos de livros escritos por inteligência artificial? As duas perguntas da Ana Karina, direto de Manchester, na Inglaterra. Fracasso não é um assunto para vocês dois. Não, eu adoro fracasso. Eu adoro, posso falar de fracasso, porque eu acho que é uma parte tão importante da carreira, é fundamental você fracassar. E você saber, eu acho que uma das Você grandes já alegrias... experimentou o fracasso em algum momento? Claro, eu experimento o tempo todo. Assim, para cada... Você tem um romance... O que é o fracasso para você, então? A gente vê se a gente está falando a mesma coisa. Né? Eu acho que fracasso é você achar que você vai começar a escrever bem numa hora do dia e você não conseguir escrever nada. Fracasso é você... de repente, você faz um livro que vende um monte e o livro seguinte você adora e não vende tanto. Você fala, mas vocês têm que ler porque é tão bom, entendeu? Os livros... Eu acho que uma carreira, né, a própria palavra é uma palavra em movimento, né? Uma palavra assim, não é uma coisa... a gente está nesse processo de fazer. E eu acho que é muito importante o fracasso para você aprender. E o escritor, ele erra todos os dias muito. Para cada, sei lá, para cada romance, eu acho que a gente escreve 500 mil palavras e 60 mil são publicadas. Pelo menos é um pouco assim que eu vejo. Como é que você vê, Ednei? Esse momento Ednei está pensando. 90% dos autores que eu já li falando sobre isso sempre falam que o livro preferido deles é o que não deu certo. Vocês podem ver assim. Você pergunta para um autor, sei lá, o Coni, que tinha, sei lá, o seu... daqui a pouco você fala o seu, Ednei. Eu lembro, sei lá, do Coni, que tinha vários best-sellers, livros super importantes. Ele adorava o Pilatos, por exemplo, que é um livro que eu acho o melhor livro dele mesmo também, mas é um livro muito menos lido, sei lá, de Quase Memória, outros desses livros, assim. Isso vale para música também, né? Para música também, é. Os artistas normalmente não gostam da música, que é o sucesso absoluto que todo mundo ama. Com certeza os Stones não acham Satisfaction a melhor música deles, né? Eu acho que é um processo, e eu acho que é bonito estar dentro desse processo. E eu acho que é uma alegria você saber onde você erra, porque eu acho que um grande dom de um editor é também saber se editar, saber cortar, saber jogar fora,
né, e publicar só o E que isso o ele jornalismo acha. ensina. O jornalismo E ensina. não tem ninguém para nos ajudar. A história favorita é Se Eu Fechar os Olhos Agora. Meu favorito? Dos teus, né? Ah, eu tenho uma ligação afetiva enorme com... Eu levei mais de 10 anos escrevendo, parei, e achava que não ia conseguir nunca falar em fracasso, né? Como você perguntou. Eu achei que era um fracasso. Chegou conforme as crianças descobrem, os meninos descobrem o corpo daquela mulher, e eles começam a investigar, e a história foi para os anos 50, foi para a ditadura do Getúlio, e foi voltando. Tinha o professor, que seria o professor, que foi o papel do Antônio Fagundes na minissérie, que tinha sido torturado ainda no governo do Getúlio. Aí foi voltando. Quando eu cheguei a 1850 e poucos, que é quando acontece o primeiro estupro naquela família, eu falei, não vou conseguir continuar, eu não sei como continuar isso. Eu achei que tinha fracassado e eu fiz o que eu hoje sei que é a coisa certa. Eu parei. Aí só voltei depois que eu voltei de uma viagem à Ilha do Saramago, eu entrevistei Saramago, mas não me passava no assunto. E aí eu estava lendo um livro e vi a seguinte frase: os mortos não ficam onde são enterrados. Eu falei, pronto, está aqui a resposta. A Anitta é esse fantasma na vida dessas crianças. E aí eu continuei. Mas o fracasso foi um meio do caminho. Maravilha, quem vendeu? Ô Marta, só para não perder o gancho, o que você achou de ver o seu livro numa tela? Como foi da vida, né, da imagem para nós, de um personagem que você provavelmente já tinha imagem? Você gostou? Você teve participação na escolha de alguma coisa ou outra? A personagem foi filha do Dan na novela, né? A Carol. A Carol. Carol Duarte. Carol Duarte, né? É muito interessante, porque eu acho que quando a gente escreve alguma coisa, né, a vida invisível, cada pessoa, cada leitor tem uma Eurídice na cabeça, né? E aí vem um filme e a Eurídice fica com a cara da Carol e fica com a cara da Fernanda Montenegro, né? Então, assim, rola um pouquinho de... Claro que é a Fernanda Montenegro, a Carol é sensacional, mas, assim, quem lê o livro e vê o filme vai ficar com aquelas pessoas na cabeça, né? Mas eu acho que é sempre interessante, é uma outra vida que dá, foi uma extensão bastante interessante do livro, porque eu escrevi um livro que tem muito humor, o meu livro. Eu escrevi uma tragicomédia e o Karim Ainus fez um melodrama. Então, eu acho que é um tema que saiu de uma história e foi para outra história. Então, foi emocionante, mas, de novo, em relação ao fracasso e à carreira, sabe? Eu estava muito atenta a não ficar muito ofuscada porque foi meu primeiro livro. Eu falei, não, isso aqui eu tentei um pouco me fechar porque eu tinha muitas outras coisas que eu precisava escrever. Eu não queria estar sempre escrevendo a mesma coisa ou ser a autora de só um livro. Então, foi um pouco por aí. Marta e Ednei, assim, Marta, por que assim, essas escolhas de lugar e tempo, né, assim, na escrita? Por que você escolheu o subúrbio? Por que era o lugar onde você queria contar essa história? E, Ednei, por que você gosta tanto de contar os anos Collor? Eu não gosto, não. Eu fui bem feliz nessa época. Acho quem estava vivo naquela época foi bem feliz. Mas alguém precisava falar disso, né? Eu queria falar disso. E eu tinha sido testemunha da morte de pais de amigos meus por conta do Plano Collor. Pessoas que, inclusive, se suicidaram. E é muito doloroso você perceber que a história com H maiúsculo está aí na sua frente e todo mundo finge que não está acontecendo, que não aconteceu. E eu queria falar também da Diretas Já, que é um momento heróico, é um momento lindo no Brasil e ninguém tinha falado ainda. Então, quando eu escrevi, chama-se, ironicamente, A Felicidade é Fácil, era disso que eu sabia que eu queria falar disso, e tinha uma notícia de jornal daqueles tempos da criança que tinha sido sequestrada. O livro começa com uma criança que é sequestrada. E era uma notícia mesmo. Em São Paulo tinha acontecido, essa criança foi sequestrada e o corpo dessa criança foi encontrado no dia seguinte, enfim, porque era a criança errada. Tinham sequestrado a criança errada. Eles sequestraram o filho do caseiro, porque era branquinho, louro, de olhos azuis.
e o filho do dono da casa era moreno, bem moreno. Então, essa história sempre me comoveu, e me comovia que a mídia ignorou. A história acabou, passou, não se falava mais no assunto, porque a criança não teve importância. Se tivesse sido a criança filha do milionário, dono da mansão, óbvio que isso teria tido mais reportagens. E eu queria falar disso, queria lembrar essas pessoas que sofreram tanto com o governo Collor, mas eu gosto de história, eu estudei história, eu gosto de história. Eu gosto de trazer aquilo que a gente nem sempre lembra. Eu não escrevi nada sobre o governo JK ainda, nem sei se vou escrever. Mas é uma época linda do Brasil, né? Uma época de grande esperança. E eu acabei me estendendo aqui, como eu sempre faço, e saí da sua pergunta, já não sei mais o que eu estou falando. Desculpe. Era só o Collor, mas está ótima a resposta. Emenda você, Milton, por favor. Do subúrbio carioca, né? Que é uma entidade, né? É uma entidade, o Rio é uma entidade, né? O Rio acaba que quando você... Eu escrevo do Rio de Janeiro, sempre vivi, eu não moro mais no Rio, eu moro fora, mas o Rio de Janeiro, ele é quase que um personagem do livro, porque é uma cidade tão intensa. E eu gosto muito do subúrbio, porque se você, às vezes, recria as relações familiares do subúrbio, você está um pouco falando também da política, da sociedade como um todo. Está tudo ali naquela família, só você começar a contar como eles vivem para contar, para mostrar essa história maior. E o Rio, eu acho que tem isso, de ser realmente um personagem dos meus livros, principalmente do Chuva de Papel, do último, a questão da violência urbana, muito, que é um repórter que passa por vários casos, né, e aquilo começa a deixá-lo um pouco... e aí ele se torna alcoólatra e tudo mais, e aí ele vai viver com uma senhorinha e tal. É um pouco, de novo, eu uso humor, mas tem histórias muito pesadas nesse livro. E eu sempre tenho essa relação com o Rio, que é uma cidade muito difícil, muito carregada, uma cidade maravilhosa e é uma cidade terrível ao mesmo tempo, né? No mesmo lugar que receberam os escravos, que foi o maior porto, né, exatamente, foi o lugar em que inventaram o samba. Então, o Rio é uma cidade dessas contradições, do pior e do melhor junto. E isso eu tento colocar um pouco na minha literatura. Fala, Milton. Direi, escrever foi uma forma de sobrevivência para você? A escrita ajudou você a sobreviver? Que legal o Milton fazer essa pergunta, só porque eu já emendo na minha, que era exatamente isso. Qual o papel terapêutico, e eu não gosto dessa palavra, mas que a literatura trouxe para vocês? Quer dizer, é exatamente nesse caminho que o Milton falou, de sobrevivência, de terapia, de reconciliação. Eu comecei a escrever porque eu não conseguia falar. Eu tinha um problema de fala. Hoje eu sei a origem. Nossa casa pegou fogo, eu fui retirado do meio das chamas, e a partir daquele momento eu não conseguia falar, não conseguia pronunciar palavras, não conseguia andar direito, e aí me davam os livrinhos. E os... Olha aqui. Está tudo bem, senhor? Está tudo bem, senhor? O mercador de Veneza teve um pequeno problema aqui. Eu bati ali na placa, tá tudo bem, desculpa te atrapalhar. E aí, é claro que eu era alvo de deboches, porque eu não conseguia falar, por exemplo, se eu queria uma laranja, eu tinha uns 6 para 7 anos, eu não conseguia pronunciar laranja, eu não conseguia falar feijão. E aí eu descobri que escrevendo, tudo fluía corretamente. E foi mágico para mim, foi terapêutico para mim. Mas você fala tão bem, eu não consigo imaginar. A gente estava elogiando a sua voz. Nosso pai, meu pai era dono de um armazém e compunha. E em Valença havia uma rádio que tinha um programa de crianças aos domingos, chamado qualquer coisa tipo Clube do Guri, eu não me lembro. O apresentador tinha 16 anos, chamava-se Sérgio Chapelé. Aí o nosso pai nos levou, a mim, a minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho. E eles detestaram. E eu cheguei lá, eu cantei, quando eu cantava eu não gaguejava, eu pronunciava as palavras corretamente. Eu adorei aquilo e me aplaudiram. Aí me convidaram, vem domingo que vem. Eu concordei e eu voltei. Então, até minha voz começava a mudar na adolescência. Eu ia todo domingo lá e escrevia. Quando eu queria, por exemplo, teve uma época de férias que eu queria ir ao
Rio de Janeiro. Era a minha grande paixão ir ao Rio de Janeiro. E eu não conseguia explicar para os meus pais por que eu queria tanto ir ao Rio de Janeiro, qual era o meu encanto no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a escrever. Escrevi páginas e páginas sobre o meu encanto no Rio de Janeiro e por que eu queria ir, né? E entreguei. E aí eu estou lá, distraído, não sei o quê. Meu pai abre a porta e diz assim, você vai para o Rio. Então, a literatura tinha... Eu não sabia que era literatura também, cá para nós, não tinha a menor ideia. Eu ia para a biblioteca de Valença, porque tinha uma senhora que tinha chave. E a dona Odete, que sabia dos meus problemas de fala, e me incentivava assim, vai na biblioteca, pega um livro, pega livro, qualquer livro. E aí tinha uma senhorinha que morava no 2º andar, a biblioteca no 3º. E a gente batia na porta, vamos dizer que fosse dona Eurídice. Dona Eunice, pronto. Aí, dona Eunice, a chave, por favor. Aí eu ia lá, abria e tirava o que eu quisesse. E nisso eu descobri, assim, por exemplo, um livro que eu me encantei, chamado Caninos Brancos, Jack London. Eu não tinha ideia que era Jack London, gente. Não era assim, o cara foi ler Jack London, eu não tinha ideia que era Jack London. Eu li um outro que era, como chamava? O título era As Trevas, não sei, As Trevas da Floresta, que era Heart of Darkness. E aí li um outro, um pouco mais tarde, que era de um tal de Thomas Mann, mas eu não sabia quem eram essas pessoas. Então eu não tive uma educação formal e nunca soube o que era grande literatura, porque ao mesmo tempo eu lia Tarzan, que foi um herói da minha infância. E eu, inclusive, quebrei o braço pulando de árvore em árvore, porque eu achava que eu podia fazer aquele... Quebraste o braço, Milton? Você não era Tarzan na adolescência, né? Não, nunca fui Tarzan. É outra geração. Mas você tem um efeito, o teu trabalho te traz um efeito terapêutico no sentido de você ter as suas angústias, as suas ideias, suas propostas para a sua profissão, para o seu dia a dia. Você fala muita coisa ruim, entre aspas, notícias que não devem te fazer bem, mas de alguma maneira o seu trabalho, quando você noticia, quando você comenta, quando você chama, ele te revitaliza também? Se considerar que eu sou apaixonado pelo meu trabalho, e eu sou apaixonado, talvez não acordaria às 4h15 da manhã para trabalhar, se não o fosse, mas, para mim, eu poder trabalhar é o que me ajuda em tudo, em absolutamente tudo. Nas coisas que eu tenho, de como eu enxergo. Aliás, foi como eu fui aprender sobre muitas coisas da vida. Porque foi quando eu comecei a trabalhar que eu fui descobrindo, tendo contato com outras pessoas. Que idade você tinha? Pessoas. Não, uma idade normal da minha vida. Eu não sou nenhuma história excepcional. Aliás, eu nem era história para estar aqui. Mas, enfim, eu comecei cedo em rádio, fiz jornalismo, fiz a faculdade de jornalismo, também sou filho da PUC, né, no Rio Grande do Sul. Então, passei por todos esses processos. Tive a oportunidade de escrever também, gosto, adoro escrever. Escrever faz muito bem. Por isso essa história que você trouxe, né, do quanto você... Porque não era literatura que você fazia ali, era escrever mesmo. Era escrever para conversar com as pessoas. No caso, até para conversar com seus pais. Então, assim, o ato de escrever é muito bom para todos nós. Às vezes é mais fácil escrever eu preciso do que falar, ir pro... né? Desculpa, Teco, eu preciso ir para o intervalo. Cartinhas de amor que o digam, né? Eu preciso ir para o intervalo. Tu já sacou o que tem que falar? Vamos para o intervalo, depois... Agora é o contrário. Agora vamos para o intervalo, repórter CBN e voltamos em seguida. Qual é o teu nome? Fernando. Está preparado? Você é prefeito, alguma coisa, assim, médico, advogado? Não, nada disso. Você faz o quê? Bancário. Interessante. Bom, não vou te amolar, não. Tá, lembrou tudo? Tá pronto? Não. Só te dizer antes que Chuva de Papel, esse livro que ela falou, é o máximo, é muito bom. E já tem os... Quando eu acabei de ler, eu falei, isso aqui dá um filme. Eu falei com o produtor, ele falou assim, não, eu já tenho os direitos. Então, leia, que é muito bom. Tá pronto aí? Intervalo, repórter CBN e voltamos em seguida. 1, 2, 3. Intervalo, repórter CBN e voltamos em seguida. Muito bem, cara. Então passa o texto e conta uma história em cima. O cara vai esquecendo a história. Eu queria saber essa história da sua avó. Será que... Eu achei que a gente... Se der, não, se você assiste o programa, mas eu vi você contando o programa da rádio. Uma entrevista que deu para
você, isso é maravilhoso. Isso é um baita personagem, né? De livro, de novela, de filme. Ela recebeu, claro, várias propostas de movimento, ela falou, então, para fazer com eu amava, ela estava aqui, não, eu sozinha, não deixa aqui. Então, ela lavava roupa, dava pensão. Então, quando eu a conheci, eu só gostava muito dela, porque sabe história, tem, ela vivia contando, adorava contar história. E eu não tinha ideia que ela não sabia vencer. Essa é a beleza dessa história. Isso é discutir política. Não tinha ideia. E ela foi também a pessoa que me levou a perceber a sabedoria do povo. A frase meio demagógica, mas ela sabia tudo. Ela sabia que os personagens que eu fiquei 5 anos, então, não sei o que, cidades, chaves, não sei o que, capim loureiro, não sei o que, era só a sabedoria do dia a dia que vale muito. Meu irmão jogava futebol, a aliança jogava descalço. Estava sendo trocando o dedão do pé. Aí ela fazia uns laços, colocava aqui para o dedo. Se eu tivesse algum falar, eu lembrei dela no dia da abertura, porque agora como se ela não tivesse saído da roça, ido para Valença, para operar a fábrica, com certeza o que aconteceu, eu não estaria abrindo o pessoal da Entre outras milhões de aventuras que você teve, né? Mas Que você teve aventura. Mas essa foi, ele falou, ela foi no caso, estou tanto como escritor, mas cara, Bruno Barro, é o Itamar. Era tudo assim, era uma festa da palavra. E as pessoas adoravam. Eu fiquei, Mas é ótimo, tomara que se espalhe pelo país e tenha cada vez mais eventos. Mas começou com Mas para a cidade é ótimo ter isso, para o país é ótimo, para nós, para todos. A marca que você tem no bolso, né? Você não sabe, né? A gente acha que tem a imagem de si que o mundo tem. Você é muito famoso. Você, se você sentar num restaurante, todo mundo que olhar vai falar assim, aquele cara da televisão, pode não saber o nome, pode não saber quem é esse Silvestre, mas fala assim, esse cara era da Globo, esse cara da TV. Você não passa despercebido. Até porque você também mudou. É verdade. Não é aquele que você fala assim, nossa, mas é ele? Assim, não é isso. Eu já era debilitado. Então, o meu envelhecimento, na besteira, não consegue não direi. Mas de repente eu posso ter isso é uma coisa muito importante para a civilização toda. Sabe o que é um PC, né? Estava almoçando com um colega nosso mais jovem, o Correia, e vocês não têm ideia, vocês que estavam no PC, do tamanho para nós. Você tem ideia do seu tamanho? Eu acho que tem a ver com a Eu acho que a gente não tem noção do que significa para os outros, independentemente do que a gente faça. Mesmo que você não seja ninguém, nada,
falando com os caras de... Estava na Inglaterra, estão falando umas coisas de Shakespeare, outro nível. Meu amor, quanto tempo falta? O papo estava muito mais interessante aí, né? Isso. Eu me lembrei de uma informação que eu dei no fantástico, cientista que eu entrevistei, que tinha criado uma pílula... Bora lá! Bora lá! Ele já está na área ou não? Na época não tinha nem corpo. O que é esse babá? É começo, é fim, já acabou, já tem apresentação, já teve, já está valendo, já estamos no ar, já está ao vivo, ainda não. Então, eu não sei, estou totalmente perdido. Estou à deriva. Como começa? Eu não estou louco, né, quando eu falei do seu livro, né? Do teu, Marta. Não estou louco, né, de falar do teu livro lá, que tem direitos e tudo já, né? Que daria um filme, né? Estou falando do livro certo, está no ar, está no ar. Tá no ar. Não começa teu livro com o cara pendurado no ar, uma coisa assim? Ah, sim, o Chuva não de Papel, tem isso? sim. Ah, então. Sim. É, Esse tá é o vendo? último, É, Sim. então, eu lembrei disso aí. Muito bem. Senhoras e senhores, para você. Dan, com quem você está falando? Estou falando com a Marta Batalha, cara, se liga. E Dan, quem mais está falando? Com o Ednei Silvestre. Ah, tu tá viajando, impossível. Não, tô sim. E vou te dizer mais, estou em Curitiba. E sabe quem está aqui? Milton Jung. Não, tu tá louco. Verdade, cara, que sonho é esse? É um sonho que se torna sonho melhor porque ele é realidade. Não só porque eles estão na minha frente, mas porque estou cercado de amor e de pessoas muito carinhosas, como o Rocha, que é ao meu lado, como diversas pessoas, como a Maurildo, que faz aniversário hoje, parabéns, 35 anos, e pessoas lindas que aqui estão. Rocha me emocionou que trouxe o livro do meu avô, né, Rocha? Vou mostrar. E Nossa, você que legal. fisicamente ainda... É um livro que é difícil de achar, né? A gente fez... Meu avô faleceu antes do livro estar pronto. Obrigado pelo carinho, viu? Eu agradeço demais e estava observando a tua dedicatória. Estou comovido. Eu tinha 17 anos que eu escrevi essa dedicatória. Livros são assim, né? Pessoas passam a vida inteira querendo escrever um livro, como você falava, e o motivo de escrever para cada um é um, né? O do meu avô foi deixar um legado e deixar a história que ele não queria que ninguém esquecesse, da qual ele nunca falava, da qual ele nunca falou. Ele nunca falou, nem ele, meu pai, da nossa história, e eu fui saber dessa história depois. Depois não, enquanto ele gravava, porque primeiro ele gravou a história e depois... Pois é, ele falava em que língua? Polonês. Falava português já, porque ele vivia no Brasil já há bastante tempo, faleceu uns 40 anos de Brasil, não, menos, 30 anos de Brasil, mas falava polonês. O livro é narrado em polonês, e depois se passou para o português, e daí se fez um livro, e daí ele faleceu, antes do livro sair. Mas você vê, eu estou falando dele aqui por Ele causa faleceu do antes livro. do livro sair? Faleceu antes do livro sair. Ele faleceu assim que recebeu, na mesma época que recebeu, em 1990, quando recebeu a tradução juramentada. E, enfim, aí é tudo muito emocionante. Eu era um garoto, e você vê, aí eu estou aqui em Curitiba, em 2026, e vê uma pessoa da plateia com o livro na mão. Né? Isso é muito bacana, né? É um pouco, Chekhov dizia isso, né? Você não acredita que o futuro... Ele fala do futuro, mas fala, talvez, a melhor... Estou olhando esse círculo, lembrei disso também. Uma das melhores e mais bonitas imagens do futuro, se você não acredita que o que você faz agora tem valor, é imaginar que o que você faz é como uma pedra que se joga no lago. As rodinhas vão indo, e vão chegando em lugares inesperados, né? Nesse caso, o livro do meu avô, essa pedrinha chega aqui em Curitiba. Que assim linda chega várias imagem. pessoas, não é? Parabéns. Né? Muito bem, Milton Jung está comigo, José Godoy e Luiz Gustavo Medina, como sempre. Fala, Teco, manda aí. O pessoal de lá, que voltou de Londres agora, de Stratford upon Avon, cidade de Shakespeare, queria que você fizesse a pergunta. Tá bom. Ô Marta, na Vida Invisível tem personagens maravilhosos, entre elas duas mulheres fortes, poderosas, cheias de iniciativas, cheias de ideia, que vão sendo podadas ali por homens normalmente, pela vida, pelo tempo. O livro se passa em 1950, 50. Poderia ser em 26 ainda esse livro? Poderia? Claro, poderia. A gente está lidando melhor com esse problema, ou a gente está fingindo que está encaminhando uma solução, mas ainda está muito longe? Não sei em que Brasil que você está falando, né? Porque eu acho que eu acho que são questões assim, depende de onde você está na sociedade e tudo mais, porque a gente pode falar de direitos das mulheres, assim, de meninas que estão se casando com 14 anos, né? E a gente pode falar lá em cima de mulheres que estão simplesmente querendo ter o mesmo salário de funções executivas de empresas que os homens. Então, eu acho que existe uma escala de questões femininas que estão sendo resolvidas, mas
precisam ser resolvidas, mas dependendo de onde você mora, da sua classe social, do seu conhecimento, da sua educação, né? A coisa pode variar muito, né? É muito interessante que, assim, fala-se muito hoje em direitos das mulheres e tudo mais, e a gente também nunca... Eu não sei se... Você me ajuda aqui, Odinei. Existem muitos feminicídios porque aumentaram ou porque... porque as mulheres estão falando mais... É como um diagnóstico, então, né? Ou porque agora eles são denunciados. Ou porque agora são denunciados, ou porque as mulheres estão falando mais dos seus direitos, né? É uma questão que eu não sei direito como é que a gente lê as Estatisticamente aumentaram. Mas aumentaram porque as mulheres estão denunciando mais, porque as mulheres estão falando mais dos direitos delas. Estão reivindicando mais, exigem um lugar mais humano para elas. Então os feminicídios, os números são terríveis, né? Então, a Tijuca ainda está Desculpe entre interromper, nós, mas só para lembrar que foi lei no Brasil até anos 80, eu acho, 90, lavar a honra em sangue. Se a sua mulher vou usar o verbo, traísse, você podia matá-la e você era absolvido porque você foi humilhado, você é um cidadão humilhado, você lavou a sua honra com o sangue dessa... Legítima... Isso, obrigado. Legítima defesa da honra. Estou vivendo isso na novela agora. Sim. Você é vítima disso. Sim, obrigado. Aliás, eu não sei porque as pessoas não gostam tanto de você se você é vítima disso tudo. Obrigado, Teco. Eu só quero que você não se meta mais em confusão, porque é ruim para os negócios do Grupo Fim de Expediente. Quanto mais te odeiam, pior ficam as cotações para a gente. Acho. Imagina, eu acho que é o contrário, acho que é uma excitação no ódio. Não. O cara quer fazer uma convenção para motivar os funcionários. Vai você, não é isso que ele quer passar, entendeu? Mas quantas convenções profissionais nós fizemos ao longo de 20 anos? Muitas. Quando você é bonzinho, muitas. Quando você bate com raquete, faz o que está fazendo, aí as empresas não Escritório querem. de advocacia não quer mais contratar ele para fazer nada. As empresas não querem, né? Porque, enfim, então é ruim para os negócios. Tá legal, vou pensar isso nas próximas. Mas você é vilão nessa novela? Você não está ligado no que está acontecendo? Os piores tipos. Caramba. Sou. Com essa cara de anjo. Obrigado, querido. sou um vilãozão. Fala, Milton, está com o microfone na ponta da agulha aí. Vamos lá, vocês dois, vocês vão ter uma mesa, né? Como amanhã não, sábado. Mas, 18h30. Mas eu gosto de ver vocês como cronistas. Você foi cronista também, né? Adorável. No Globo. Né? E você é cronista e, aliás, está lançando agora um livro com crônicas também. Eu queria entender vocês como é que constrói a crônica na cabeça, começa de onde? É realmente daquela coisa, você senta ali na frente e olha o que o cachorro veio, trouxe a meia, e aí você diz, então eu vou descrever isso e vai virar uma crônica? Mais ou menos. Eu acho que as coisas se acumulam na sua cabeça, e pelo menos comigo é um pouco assim. E aí você olha para as coisas e fala, isso da crônica, aquilo da crônica, e você deixa um pouco guardado na sua cabeça. Eu estou escrevendo no Globo desde 2020, e esse livro agora chama-se O Algoritmo Sou Eu, é uma brincadeira com inteligência artificial, porque eu faço as minhas leituras, eu tenho as minhas vivências, e e isso me faz escrever de um jeito que a inteligência artificial jamais vai conseguir. Mas eu acho que as crônicas estão nos detalhes. Por exemplo, para te dar um exemplo, por muito tempo eu ficava vendo criança quando cresce, né? Daqui a pouco você olha a calça do pijama está aqui na canela, né? Assim. Aí você fala, aí você simplesmente começa a pensar em como o tempo passa e como tudo é efêmero, né? E eu olhei para aquilo e falei, tem uma crônica ali. E depois eu escrevi sobre essa questão dos filhos crescerem e a gente não sabe nem para onde que eles vão, eles se tornam outras pessoas. Né? Então, eu acho que está nos detalhes um pouco. E também, para mim, um pouco está muito no humor, sabe? Se eu consigo encontrar, o Veríssimo dizia que se você coloca uma piada na crônica, você já ganha. E eu sempre tento escrever com humor, se sempre eu tenho uma ou outra tirada. Humor e ironia. Humor e ironia, Porque, basicamente, né, eu tenho um contratinho com o leitor, assim. Ele está indo para ali, ele tem que ganhar alguma coisa. Basicamente, acho que diversão e, se possível, também reflexão. Mas eu acho que o humor o jornal está tão pesado, né? Que aí eles chamam as crônicas de um momento de respiro, né? Respiro, é um momento de respiro para o leitor. Depois de ter tantas notícias, tá vendo?
Ainda bem. Notícias horríveis. Para falar de crônica, vou falar de cachorros. Eu escrevi uma crônica a partir do suicídio de cachorros em Nova York. É o título do livro até. Dias de Cachorro Louco. Os cachorros, essa era a notícia, os cachorros se matavam em Nova York. Pulavam da janela. Eles pulavam da janela. Até eu descobri, e todos descobriram, que eles pulavam porque fazia muito calor. E aí os pobres cães chegavam à janela e cachorros não se equilibram como gatos. E caíam. E interpretavam que era um suicídio de cães. E tem um outro, que foi a minha primeira crônica do Globo, cachorro, novamente. Eu morava no Greenwich Village, que era um bairro, basicamente, LGBTQIA+, e eu vi cachorros com echarpes. Eu falei, gente, isso é um bairro gay. Cachorro com echarpe. E escrevi sobre isso. Aí descobri que essas echarpes eram matapulgas. A crônica é isso, né? É você pensar que um cachorro é elegante, usa echarpe. E, na verdade, coitado. Você nunca deveria ter contado a verdade. É isso, e por isso que não dá certo, eu só tenho gato. Deixa eu vir pra cá, porque eu preciso. Você Eu vai esqueci que eu preciso dar mais um intervalo, mas eu tenho que dar mais um intervalo. E é você, garotinho, agora quem vai falar isso. Você vai falar assim, ó. Agora vamos para o intervalo. É rápido, não precisa nem ficar pode ser bem, porque não tem. Vamos para o intervalo e quando a gente voltar, teremos o box A3. Preparou? Tá ligada a câmera? Quem é essa pessoa? Sua mãe? Claro, né? Sempre. Bora lá. Você quer o microfone na mão? Isso é perigosíssimo. Vai lá, Benício. Vamos para o intervalo e quando voltarmos, vamos para o box em 3. Uau! Marildo, contrata. Você quer ser jornalista? Nada a ver. Não, tá bom. Quantos anos você tem mesmo? 12 anos. Você lembra de você com 12 anos? Por enquanto ele é o quê? Campeão de xadrez? A irmã dele foi campeã de xadrez também. É. Muito bem. Você lembra de você com 12 anos? Eu lembro. Me lembro, não gosto. Eu tinha a altura que eu tenho hoje, pesava uns 30 e poucos quilos. E era tímido e ainda tinha um problema de fala. Cara, foi muito difícil. Aí quem me salvou, sabe quem me salvou? Thomas Mann. Quando eu li Tony Krüger e Morte em Veneza. Quando eu li Tony Krüger, falei, não estou sozinho no mundo, né? Os esquisitos existimos. E pronto, me salvou. E eu não sabia que era Thomas Mann, tá? Não tinha ideia que era Thomas Mann. Talvez por isso tenha sido mais fácil. Mas esse lugar da arte é lindo, quando você se reconhece e vê que não está sozinho, não é, Marta? Você vê Mas isso é literatura, né? Isso é literatura. Porque a ficção, ela te coloca no lugar. Vou dar um exemplo. Eu aprendi muito mais sobre classes sociais na Inglaterra e na França com Victor Hugo e Charles Dickens. É claro que eu estudei história, mas é diferente você ver os personagens, que não são mais personagens, né? São as pessoas que você gosta, que tem nome, chama-se David Copperfield. Eu esqueci o nome da pessoa David Copperfield. E você, dos Miseráveis, Javert. Javert não é? One day more. Lindo isso. Another day, another day. Ai, que lindo isso. Les Misérables. Enfim. Pois é, a ficção é isso. Você lembra de você com 12 anos, Marta? Eu lembro. Eu também era meio triste, assim, realmente. Eu era muito mais que triste, Marta. Eu acho que eu era um pouco bem solitária, bem nerd, gordinha. Você conhece algum artista que tenha sido feliz quando criança? Totalmente? Não sei. Você foi feliz quando criança? Não é. Eu era feliz, claro, mas a gente tinha uma angústia. Como é que era feliz, claro? Não existe. 12 anos? Que frase 12, é essa? 13, com adolescente. Eu era feliz, claro? Que frase é essa? Porque eu acho que você é feliz, claro, porque você não pensa na felicidade. Por isso você é feliz quando é criança. Olha, o meu apelido no meu condomínio era Bolão da União. Eu era gordinha e eu era conhecida como porque tinha um consórcio no Rio de Janeiro que se chamava Bolão da União. Então as pessoas... Naquela época, né, que não existia o nome de bullying, não era uma coisa tão normal, né? Eu era muito bullying. Mas eu sempre acho que é daí que vem essa angústia da arte, essa necessidade, não é? Uma espécie de remédio, de band-aid que a gente cria para frente disso. Eu acho que a leitura ajuda muito, né? Eu sempre me encontrei como você. Pra mim, me ajudou, me salvou. A leitura me salvou, eu acho. Boa, eu vou até aí então. Eu vou voltar daqui a 3, 2.
deram uma regressiva é maravilhoso. Muito bom. Termos... Pode colocar isso no protocolo, né? Não me deram uma regressiva. Vamos passar lá para o Estúdio de São Paulo para a gente ter que toda semana. Posso perguntar aos entrevistadores se vocês têm livros que os salvaram ou ajudaram? Vocês podiam falar disso. Salvaram não, ajudaram sim. Salvaram é muito forte, para mim não me dou o direito de falar que me salvou. Mas eu teve livros que eu gostei muito de ter lido, que me marcaram, tipo Vidas Secas, Memórias Póstumas, por exemplo. Eu tive uma fase apaixonado por Agatha Christie, que eu achava que eu ia ser detetive, porque eu achava que eu era bom em descobrir os mistérios, assim. Tinha um alto índice de acerto. Você matava as charadas da Agatha Christie? Na minha cabeça eu devia matar 3, 4 em 10, mas eu me fazia na minha cabeça ser um detetive quase profissional, né? Mas eu li, o que eu acho que eu já falei com o Zé em programa, que eu acho que é uma coisa que me atrapalhou muito na leitura, é que eu acho que faz diferença você ler um livro na idade certa, né? Com contexto. Às vezes te fazem você ler um livro que não é ali. E aí você odeia o livro, odeia o autor, odeia ler, né? Quando você consegue encaixar uma coisa que faça sentido para você, vai embora, né? Quando você é pequeno e não gosta, é que te trava. Para mim foi Kafka. Kafka mudou a minha vida, assim. Eu comecei a ler Kafka, não parei mais, assim. Que idade você tinha? Comecei a ler com uns 17, assim, mas eu acho que quando eu passei dos 20, aquilo teve uma importância enorme, da potência da imaginação, assim, e da violência também, né, de escrever sobre a violência, que eu acho que é uma coisa que para mim até hoje é importante, assim, para o que eu escrevo, assim, o impacto da violência na vida das pessoas, acho que é algo que a literatura é muito reveladora, assim, porque você entende a sensibilidade de quem sofre isso, né? Pode subir o som aí para mim, que daí eu já... Muito bem, estamos de volta, no momento que Milton Jung ia dizer o livro que mudou a sua vida. Mas antes disso, meu caro youtuber, me dá bronca da plateia, porque fala assim, Dan, você sempre fala médico, advogado, você tem que falar outras profissões, você acha que eles estão certos? Sempre, né? Por exemplo, qual? Radialista. Radialista. Que mais? Youtuber. Eu acho que... Geólogo. Arquiteto. Taxista, motorista. Padeiro. Feirante que está indo dormir agora, enfim, todo mundo que nos ouve agora, aqui no Brasil e fora do Brasil, em todos os cantos do mundo, muitíssimo obrigado. É um prazer receber o seu carinho, você já sabe, mas se você não sabe, audiência rotativa que temos, nós estamos no Festival da Palavra de Curitiba. Nossa, Dan, que legal, mas é em Curitiba, nossa, mais legal, e você não tem ideia, se você não tem ideia, dos convidados que nós temos, José Godoy, quem são? Marta Batalha, Ednei Silvestre e a participação luxuosa de Milton Jung. Muito bem, que iria dizer à plateia, depois do aplauso natural e espontâneo que ela vai fazer. Obrigado. Assistir ao fim do expediente não é assistir passivamente. Você trabalha também, você fala do intervalo, você aplaude, você fala o livro que marcou a sua vida, que era a pergunta de Ednei Silvestre a Milton Jung, no momento depois do Teco ter falado o Zé falou do Kafka, e você falou... do Vidas Secas. Vidas Secas. Tá, e você, Milton? A Regra do Jogo, do Cláudio Abramo. E foi um livro que eu fui ler já na faculdade. E, para mim, foi importante, porque ali era assim, o código de ética da profissão que eu estava assumindo naquele momento. Não que eu não conhecesse a profissão, porque vocês que conhecem sabem que eu nasci pequeno dentro do rádio, a vida inteira vivendo com jornalista, etc. Mas aquele livro, para mim, foi muito importante. Seja porque quem me deu de presente foi meu tio jornalista, um dos jornalistas da família, e eu sempre o respeitei muito, porque ele era o jornalista de verdade da família, era aquele cara que ia para a rua com a caneta na mão, sofria, enfim. E foi para a guerra também, cobriu guerra, então era figura importante, assim, era o herói da gente, apesar de toda a história que vocês conhecem do meu pai, né, como radialista, um jornalista importantíssimo no Rio Grande do Sul. Mas aí, esse livro foi muito legal para mim, porque para mim era assim, era a Bíblia da ética no jornalismo. Então isso para mim sempre foi marcante. O livro que eu ganhei dele eu tenho guardado até hoje. Legal, que bacana.
Ó, box A3, assim como o Benício anunciou no fim do bloco passado, é o que vamos fazer agora. E vai ser assim, é muito simples. O que pode fazer? A gente faz Milton, Zé, plateia, Teco, Ednei e Marta. Fácil. Você vai me deixar primeiro, não? Claro. Não quer ser, você quer ser o quê? Então, sei lá. Hã? No meio do caminho. No meio do caminho? Então, Zé, Teco, você, plateia. Zé, Teco, você, plateia, Ednei e Marta. Bico? Fácil? É fácil. Dostoiévski ou Tolstói? Dostoiévski. Dostoiévski. Plateia. Era isso, né? Era a plateia. Depois Milton ou antes Milton? Vai. Então agora. Tolstói. Dostoiévski ou Tolstói? Vai lá, Zé. Dostoiévski. Dostoiévski. Plateia. Tolstói. Ednei. No microfone é melhor. Tolstói. Marta. Tolstói. Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos? Graciliano Ramos. Graciliano. Guimarães, eu. Plateia. Guimarães. Graciliano. Graciliano, você. Graciliano. Muito bem. Drummond ou João Cabral de Melo Neto? João Cabral de Melo Neto. Drummond. Drummond também sou. Plateia. João Cabral. Drummond. É cronista também ali, né? Como vocês também, enfim. Kubrick ou Fellini? Kubrick. Calma. Fellini. Eu também sou Fellini. Você? Kubrick. Kubrick. Plateia. Hã? Ficou Kubrini. Fellini. Kubrini. Fellini. Qual é o teu filme preferido do Fellini, Ednei? Vidas Secas, olha aí. Porque sobre a vida dele, 8,5. 8,5. Você, Marta, que ia responder. La Dolce Vita. La Dolce Vita, maravilhoso. Criou o nosso imaginário de uma cidade, de um país, de uma cultura, né? E criou Anitta, que depois renasceria de outra forma em Se Eu Fechar os Olhos Agora. A Anitta, a Anitta que os meninos veem no cinema. É a primeira ereção do menino, é com ela. Quando eu responder essa sua pergunta, que eu não vou fazer porque senão não vai dar tempo, o meu marco maior é com o cinema mais do que com a literatura. Mas depois a gente fala sobre isso, porque agora é hora de Frank Sinatra ou Tony Bennett? Frank Sinatra. Sinatra. Plateia. Fácil essa? Sinatra. Tony Bennett, que fez aniversário. Antônio Benedetto, fez esses dias. Clarice Lispector ou Lígia Fagundes Telles? Clarice Lispector. Lígia. Plateia. Clarice. Lígia. Gal Costa ou Elis Regina, José Godoy? Gal Costa. Elis Regina. Senão tu era, tu saiu do Sul. Claro. Plateia. Elis, foi Elis também, Rocha? Curtiu? Você, Ednei? Maria Bethânia. É quem melhor declama no Não, mundo. é porque a Elis era fabulosa, a Gal era fabulosa, mas a Bethânia está aqui ainda. E semana que vem, no sábado, vai fazer um show com o Paulinho da Viola no Rio de Janeiro. Hoje eu soube. Imperdível. Semana que vem tem Rosalia no Rio de Janeiro. Você, Marta, faltou você, perdão. Fala, Marta. Elis. Boa. Sofia Loren ou Catherine Deneuve? Catherine Deneuve. Sofia Loren. Plateia. Você falou Sofia Loren com um sofrimento. Não foi com sofrimento, foi com paixão. Eu também sou Sofia, você, Ednei. A pessoa que eu entrevistei, Sofia Loren. Você conheceu a Sofia? Conheci e ela veio tremendo, não por minha causa. Ela segurava uma bolsa. Posso contar rapidinho essa história? Vou interromper o seu bloco. Mas é que eu ia fazer o que eles chamam... É uma coletiva, enfim. Era um junket, eram 5 jornalistas. E aí me puseram numa sala qualquer, no hotel, estou lá, eu esperando que chegassem os colegas e ela. Aí abrem a porta, chega uma assessora de imprensa com Sofia Loren, de vermelho, segurando uma bolsa, e aí ela sentou-se ao meu lado, eu pasmo com Sofia Loren, aquele monumento, e ela segurava a bolsa, aí eu vim de uma cidade de imigrantes, eu falei com ela do que eu acho que é italiano. Como está, senhora? Que piacere, aquelas coisas, né? De novela. E ela começou a responder, eu perguntei, a senhora está nervosa? Eu falei, eu fico sempre nervosa em entrevistas. Eu tenho horror de dar entrevistas, é uma coisa que eu sou obrigado a fazer, mas eu não gosto. E eu, abobalhado, assim, aí eu comecei a falar com ela de Valença, que eu tinha visto num filme chamado, acho que era La Donna del Fiume, que foi, enfim. E aí, nessa hora, a assessora de imprensa abriu a porta e trouxe os outros. Mas eu estive sozinho com Sofia Loren
numa sala de um hotel em Nova York. E Mas essa foi lá. acalmou-a, né? E acalmou-a. Ela não tremeu para você, mas você tremeu para quem? Entrevistando. Norma Mailer. Achei tão emocionante. Foi o primeiro grande nome internacional que eu entrevistei. E eu fiquei encantado que uma pessoa tão brilhante pudesse me dar tanta atenção e gostasse tanto do que eu estava conversando com ele. E aí ele começou a me contar coisas de Marilyn Monroe, da peça que ele escreveu, enfim. Acho que foi a primeira e única vez que eu realmente tremi. Não, minto. Não. Não dá para mim, eu lembro o teu. Estava eu no hotel, novamente no hotel. Muito bem. Desculpa te interromper. Não, pode interromper. Esses nominhos aqui, só esses? Isso aqui são uma ficha técnica, porque acabou o tempo, desculpa, Ednei. É rápido, Tiago, André, Rogério, Salles e Rafael foram a pessoa que apoiaram aqui, é isso? Muitíssimo obrigado a você e a todo mundo que tornou isso possível. Pensa cada um livro para a gente recomendar para a plateia que nos ouve no mundo, nesse momento. Tá, Marta, foi um prazer te receber aqui. Vida longa a tua literatura, a tua arte, tuas crônicas, a tudo. Parabéns. Amanhã quem está aqui em Curitiba te assiste, te ouve mais uma vez. Sorte deles. Pensou no livro, Milton? Qual é? Não pensei, mas os dois autores que estão aqui merecem ser lidos de cima a baixo, como todos nós aqui fizemos, para poder entrevistá-los. Muito bem. Pensou no livro, Teco? O livro mais legal que eu li recentemente, graças ao Zé, Marta Batalha, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Todo mundo tem que ler. Livraço. Fala, Zé, o teu. O Cão Sem Plumas, João Cabral de Belo Neto. O meu é Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. O teu é Ednei Silvestre. No microfone. Vidas Secas. Vidas Secas. E, Marta, o seu? 100 Anos de Solidão. Que assim seja. Tem a série agora, né? Dizem que é boa. Não poderei. A segunda parte. Eu estou desconfiado também. Não posso, eu preciso ficar no livro. No meu imaginário, que assim seja. E para ter imaginário, leia e vá ao teatro, principalmente. Senhoras e senhores, foi um enorme prazer encontrar vocês todos aqui. A vida longa ao festival, à CBN e a eventos assim. Até a próxima e valeu!